Bom, vamos então fechando os nossos olhos, nos ligando uns aos outros, agradecidos que estamos pela oportunidade desta tarefa desta noite, onde poderemos nos reunir para nos instruirmos e também colaborar com esta espiritualidade que tanto faz por todos nós. Que possamos hoje iniciarmos este tipo de reunião e que os amigos espirituais possam estar sempre nos orientando nesses estudos e também no direcionamento destas vibrações. Que assim seja. Vamos então dar início aos nossos estudos, né? Quem coletou aí, quem fez pesquisa e primeiro nós vamos ler, né? O Edu vai pôr aí o texto evangélico. Quem se habilita a ler, por favor? O Edu, você pode diminuir só um pouquinho, porque sabe onde ficam as pessoas aparecendo? O texto aí, ótimo. Quem se habilita a ler? Posso ler, Cecília? Quer que eu leia? Por favor, então, Edson. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso está em Marcos capítulo 11, de 15 a 18, e em Mateus 21, de 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Pode começar, Edson. O que você viu aí? O que você acha? O que eu entendo é que é até uma coisa muito comum, né? Hoje em dia, a gente enxergar essas coisas que está mencionado aqui nos dias de hoje. São pequenos as exceções onde não existe uma comercialização em cima da fé. A fé é que motiva a pessoa, principalmente no momento de desespero, e as pessoas, de certa forma, entre aspas, mal intencionadas, aproveitam desse desespero para colocar as coisas à venda, para fazer um comércio, muitas vezes com o véu de que aquilo é necessário para manter algumas coisas, como a sua igreja, as despesas e tudo mais. Todos nós sabemos que isso realmente existe. Toda casa de oração, todo centro, toda igreja tem a sua necessidade financeira para manter o básico. Mas o que a gente está comentando aqui é justamente os excessos, né? E fazer isso dentro de uma igreja, dentro de um templo qualquer, com o intuito de salvar, com o intuito de que aquilo vá beneficiar a pessoa, né?
Não é aqui uma arrecadação feita separadamente da fé. Aqui eu estou entendendo que é uma coisa feita junto com a fé, se utilizando principalmente do argumento da fé, do ambiente em que a pessoa está, e ali ela é conduzida, ela é induzida a fazer essa comercialização e comprar e essa coisa toda. E aqui Jesus claramente diz, né, que a casa dele é uma casa para orações, uma casa de orações, para que ali as pessoas professem sua fé, sua religião, a sua busquem realmente as palavras do Cristo, né, encontrar o caminho, e não um lugar de comércio, seja ele para qual fim for, né? Foi isso que eu Então, gente, agora, por exemplo, né? O que vocês acham dessa descrição, né? Que esses 4 evangelistas fizeram? A gente consegue, assim, idealizar Jesus tendo essa atitude agressiva? Não, O que né? A vocês gente não conseguiram consegue pesquisar? imaginar. Eu acho que na verdade, é uma forma meio que alegórica. Até eles usam um termo que é mais uma forma assim de fazer uma metáfora, né? Porque não dá para imaginar Jesus enraivecido, jogando, né? Tacando as coisas no chão, expulsando os animais. Eu acho que ele, na verdade, ele quer nos mostrar, era daquela forma naquela época que as pessoas entendiam, né, o recado. Então, é uma forma, uma expressão que ele usa, até é uma parte do evangelho que a gente tem que ter com bastante atenção, porque fica até meio a gente achando que ele está sendo injusto, né? E como é que pode imaginar que Jesus tivesse essa grandeza espiritual? Então, essa é só um conhecimento, é uma forma de passar, mas o que ele quis dizer foi outra coisa, ele não também teve essa atitude aí, né? Eles falam que se chama profecias mímicas. Encenação Esse profética, né? É uma esse encenação tipo de... profética. Alguém mais coletou mais algum dado aí que possa contribuir? Como que era? Como que funcionava esse templo aí? Por que aconteceu isso? O que vocês conseguiram ver? Cecília, eu só queria aproveitar aí a fala da Rita, né, que ela fala da alegoria. Eu acho que a alegoria ela está tanto na questão da atitude de Jesus, né, mostrando que naquele momento era necessário colocar isso para o povo entender, que tinha que ser feito de certa forma com alguma violência, né? Mas também está na alegoria do templo, né? Nós não levarmos isso só para a questão da igreja, do centro, da casa de oração, mas para dentro de nós, do templo que existe dentro de nós. No momento em que nós nos propomos a orar, a refletir, se nós não estamos também barganhando com a nossa oração alguma coisa, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse sentido, que muitas vezes, durante a prece, né, a gente se socorre de Deus no momento só para pedir alguma coisa, e o Evangelho, o Espiritismo nos mostra que a prece não é só para pedir, é para pedir também, mas é para glorificar e para agradecer, né? Então, eu acho que também essa alegoria nos remete a isso. Mais alguém? Oi, Edu, eu acho que você pode tirar o texto agora para a gente ver a carinha de todo mundo. E quem mais viu mais algum dado? O que eu vi sobre isso, né, de uma das formas da interpretação alegórica disso, é que, inclusive, essa parte que ele fala no texto, que alguns o temiam, porque o admiravam, né, com essa atitude dele, é que, na verdade, ele não... Uma das interpretações, né, ele não usou exatamente da violência como descrito, né, derrubou cadeiras, expulsou os animais.
é que ele se vestiu de uma postura muito enérgica, e como as pessoas o temiam e o admiravam, as pessoas começaram a sair, e com isso começou um movimento de fuga, e que os móveis caíram, e que os animais correram, e como era uma época festiva, né? Era um movimento na época da Páscoa, estava muito cheio o local. E com essa fuga, com essa debandada, isso trouxe a impressão de que seria um movimento de violência, mas que não. E que ele se pôs numa postura muito enérgica, e como ele era temido por ser respeitado, o movimento das pessoas para fora é que caracterizou isso como se ele estivesse expulsando. Essa é uma das versões que eu vi, né? Justamente pelo temor que tinham a ele. E essa postura enérgica foi devido a quê? Essa postura enérgica, né, era uma forma que ele tinha de se apresentar para aquele público naquele momento, justamente porque era a linguagem que eles entendiam, de demonstrar a eles que ele não estava satisfeito com aquele movimento, com o que estava acontecendo ali. Era a linguagem, ele não estava se colocando como maldoso, porque como espírito puro ele nem pode fazer isso, mas ele conseguia passar, de novo, né, uma encenação de que ele estaria bravo, vamos dizer assim, né? Uma figura enérgica, que não estava concordando com aquilo. Isso mesmo. Até porque lá no templo era um lugar... Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Vamos fechando o eu quero falar microfone que não está falando, para não atrapalhar os outros. Acho que é a questão da disciplina, né? Acho que é uma questão de disciplina dele, né? Não essa imposição dele, tudo. Eu acho que é a parte de disciplina que Jesus queria colocar, né? Na verdade, né, gente, ele não estava de acordo, porque, segundo um estudo aqui que eu consegui pesquisar aqui, né, são palavras do Haroldo Dutra, que ele pesquisou muito esse assunto, né? Como era a época da Páscoa, como vocês já disseram, tinha muita gente na cidade naquela época. E o templo, ele funcionava, tinha locais lá onde era permitido a entrada dos gentios, ou seja, qualquer um que passasse pela cidade poderia chegar nesse local. E ali o templo, ele acabava concentrando a maioria das atividades comerciais da cidade. Por conta do quê? O próprio clero ali, né, se assim pode se dizer, os sacerdotes, eles cobravam taxa das pessoas. Então, era aberto, ali tinha câmbio de dinheiro, tinha comércio de animais, porque eles acreditavam naquela época que o que mais agradava a Deus, né, tinha que fazer um sacrifício. Então, tinha pomba, tinha vários animais ali que eram vendidos. Então, essa atitude enérgica de Jesus foi justamente por conta disso tudo, né? Que isso não seria necessário. Então, essa energia, essa postura enérgica, como vocês falaram, também era por conta disso, porque o pessoal estava abusando já, né? Alguém mais viu alguma coisa? Fala, Roberto. Então, o que ele falou também, né, que eu andei vendo algumas palestras dele, é que, na verdade, não tinha nem como Jesus ter sido violento, porque só dele falar da geografia ali do local, né, o templo era enorme e ao lado dele tinha uma torre, que era chamada Torre Antônia, que era uma torre onde ficava o pessoal, vamos dizer, da segurança, do exército do local.
Então, que o templo ficava rodeado por vários soldados. Então, se Jesus arrumasse uma confusão ali, ele seria logo preso. E que essa entrada, que era a entrada dos gentis, antes disso, ela era uma entrada onde as pessoas de várias nações se encontravam para conversar sobre um Deus único. E que os fariseus, né? Eles ficaram incomodados com isso e então fizeram o comércio, tá? Dessa parte, porque eles não queriam que houvessem esses estudos, né? Então, essa encenação que Jesus fez, né, de limpar o templo, falando sobre o templo externo, né, que seria limpar ali das coisas materiais, né, e essa encenação quis falar também para a gente a respeito do templo interno, né, que a gente vai continuar falando aí. Gente, quem mais viu alguma coisa? Cecília, você está me ouvindo? Yara. Seguinte, olha, eu acho que o foco principal que nós devemos nos ater é se isso aconteceu, né? Isso está. Os 4 evangelistas falam mais ou menos igual. Somente Lucas é que não dá tantos detalhes como os demais, como João, Marcos e Mateus. Então, o objetivo aqui é saber se houve isso e por que Jesus, que é uma pessoa retratada como muito meiga, ele seria capaz de ter feito tal atitude. Então, o foco central é esse, né? Vamos discutir se for capaz de isso ter acontecido, e a gente vai se justificar. Se aconteceu mesmo, se ele teve que se impor desta maneira, ou se isto se deve a outras traduções que, com o passar do tempo, foi sendo acrescentado ou diminuído alguma coisa. A gente sabe que Jesus, naquela época, ele falava um idioma que era muito exclusivo, muito restrito. Então, com os copistas que vieram depois, muita coisa foi acrescentada. Então, o objetivo principal aqui nosso é, se isso mesmo aconteceu, quais foram os motivos? E se ele era uma figura tão querida e tão meiga, ele não ia fazer isso. Então, a discussão vai ter que girar mais ou menos em torno disso. Tudo isso que vocês já falaram, eu também andei pesquisando. Então, a gente vai ter que discutir esse templo, né? Vamos ficar essa limpeza que foi feita nesse templo, essa higienização que hoje a gente também pode trazer hoje, né, para os dias de hoje, essa limpeza que a gente está fazendo. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu volto a falar depois. É isso mesmo, né? A gente tem que direcionar bem isso. Além de ter tudo isso que todo mundo já falou, né? O foco é esse mesmo. Segundo o que também a gente pesquisou aqui, para que esses 4 evangelistas tenham falado a mesma coisa, né? Acredita-se que o fato aconteceu mesmo. Pode falar, Dal. Não, eu concordo com a Yara, sabe? Eu acho que não aconteceu dessa forma. Inclusive, ela colocou que nem todos os evangelistas retratam dessa forma, né? Não combina com a personalidade de Jesus a violência. Combina, sim, a mansuetude e o diálogo e conquistar o respeito e o que ele precisava, o que ele queria que fizesse pela ascensão intelectual dele, principalmente pela ascensão moral, como a Yamara colocou no chat, né? A ascensão moral dele era muito notada, muito elevada, né? Em relação a todos, claro, todos sabem por quê, né? Então, essa violência com que se retrata, que ele foi derrubando as coisas, tá? Eu não acredito que tenha sido assim, dessa maneira. Eu acredito que, como foi colocado, acho que pela Rita, acho que foi pela Rita, que as pessoas foram saindo
e se atropelando ali, por isso que caiu as coisas, por isso que os pombos voaram, por isso que os animais saíram correndo, porque as pessoas que estavam lá se tocaram do que estavam fazendo, né? Na hora que ele apareceu e colocou tudo dessa forma, né? Eu acho que basicamente é isso, tá? Como a Yara colocou, acho que esse é o foco do tema do Evangelho. Posso falar um pouquinho, gente? Deve. Tudo bem? É o seguinte, a Roberta, se eu não me engano, ela fez uma colocação muito interessante a respeito de um outro templo, né? Que com certeza não se trata do templo físico de Jerusalém. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, quer dizer, sentir a atmosfera da época, a gente precisa também saber um pouquinho da história. Jerusalém, lógico, estava sob o domínio romano. E os romanos chegaram lá e falaram assim, olha, a gente não vai se meter com a religião de vocês. A vida civil, a vida aqui fora, a gente regula, mas a religião não. Então, o que acontecia? Na época, os sacerdotes, no texto está bem escrito, o príncipe dos sacerdotes, os sacerdotes do templo, eles tinham uma hierarquia. Tinha lá o sumo sacerdote, eles obedeciam uma hierarquia. E o templo sobrevivia, e esses sacerdotes também, dessas vendas. Porque na época ainda acontecia os sacrifícios. Eram oferecidos sacrifícios de animais, né? E Jesus foi absolutamente contra. Ele deixou muito claro que ele não queria sacrifícios. O sacrifício que ele queria era outro. Então, Jesus, ele era uma ameaça a essa organização do templo. Quando ele disse que não queria sacrifícios, os sacerdotes pensaram, nós vamos viver do quê? E como classe política é muito parecida ao longo dos séculos, né, gente? Existiam algumas restrições. Por exemplo, os animais que eram oferecidos em sacrifício, eles não podiam ser vendidos, eles não podiam ser comercializados. E acontecia esse comércio por debaixo do pano também. Então, acontecia duas vendas. A primeira para sacrificar e a outra vendendo o que havia sido sacrificado. Eu entendo até que alguns doavam esses animais sacrificados porque era um povo muito pobre, um povo que passava fome na época. Gente, e a Mara, não querendo cortar muito você aí, o que acontece? Vamos focar lá na atitude. Isso é isso que eu vou chegar. Né? É aí que eu vou chegar. O que eu entendo e o que eu li a respeito é que Jesus, eu até escrevi no chat, nesse episódio aí relatado pelos evangelistas, Jesus exerceu a sua autoridade moral. Assim, Jesus era uma figura muito querida. Ele era muito querido por aqueles pobres, super oprimidos, que o seguiam. Porque se ele fosse muito querido mesmo pela maioria da população, ele não teria sido sacrificado. Não teriam trocado Barrabás por ele. Então, eu acredito nisso, que Jesus, ele não chegou açoitando, ele não chegou derrubando as coisas fisicamente. Eu acho que ele se impôs. E nem precisou se impor. A autoridade moral dele temos fez mais isso. 5 minutos. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Cecília. Mais 5, né, Edu? É isso? Mais ou menos? Pode falar, sim, Cecília, o Haroldo cita um texto de Emmanuel do livro Luz no Caminho, que se chama Indignação e que fala dessa atitude de Jesus. Que ele fala que Jesus usou
uma fala enérgica, Isso. mas ao mesmo tempo, em contraponto, quando foi crucificado, a voz dele era doce. Isso significa que quando é para atender os interesses da humanidade, ele é enérgico, que é muito diferente de qualquer tipo de violência. Mas quando é do interesse pessoal dele, ele é doce e meigo. Então, também quer dizer que a gente, quando atenta aos nossos interesses, é que somos mais enérgicos, mas o da coletividade não. Então, Emmanuel faz esse contraponto sobre a fala enérgica de Jesus. E alguém viu alguma coisa aí, se esses fatos aconteceram, se não? Alguém coletou alguma coisa a esse respeito? Eu tenho texto, se vocês quiserem, depois eu mando. Tá, daí você manda pra gente. Cecília, eu vi um videozinho do Haroldo. Não, desculpa, é um vídeo espírita, mas não é do Haroldo. Onde tem uma continuidade, onde Jesus fala de destruir o templo e que ele reconstruiria esse templo em 3 dias. Daí já é aquela parte, né, que o templo que Jesus se refere é o templo, o nosso templo, né, nosso coração. Que no caso ele estava próximo ao Calvário, à crucificação. Então o templo que ele reconstruiria seria a doutrina dele, a verdade dele. E eu discordo um pouco em relação ao foco ser o comportamento dele. Eu acho que a mensagem importante dessa passagem é que a fé nunca deve ser objeto de mercadoria. Verdade. Inclusive Kardec, na sua inteligência, né, pôs ele bem aqui no meio, ó, gratuita, mediunidade gratuita, dom de curar, preces pagas, né? Isso daí é evidente. É que a gente está fazendo assim um estudo, né? E tudo é muito importante aí, né? Fala, Edu. Além, e já pegando um gancho no que a Nel falou, né, para a gente buscar a mensagem que estava por detrás de toda aquela situação, né, que Jesus vivenciou, além da comercialização da fé, eu procurei também aprofundar qual que seria o sentido também daquela lição. A gente sabe que o Evangelho sempre traz outros pontos de vista. Jesus falava por alegoria justamente para que nós pudéssemos tirar o aprendizado dali conforme cada tempo. E eu encontrei um texto muito bacana na revista Reformador. Para quem não conhece, tem um site, você faz pesquisa, você vê todas as revistas ali. Uma revista de 1932, inclusive, muito bacana. E aí o autor daquele texto, ele fala de todo o significado dessa passagem de Jesus. Ele coloca primeiro que toda essa energia utilizada por Jesus, toda essa disposição, esse enfrentamento daquela situação que ele fez, tudo isso nós devemos utilizar também para a purificação do nosso templo. Ou seja, para a expulsão dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos apegos excessivos à matéria, né? Então, nós também precisamos utilizar da mesma energia para identificar isso e combater isso. Acho interessante esse ponto de vista, acho que tem muito a ver. E no mesmo texto, tem uma outra interpretação que eu acho que também é interessante, é que aqueles que acabam não se dispondo a fazer essa renovação, né, íntima, fazer esse enfrentamento íntimo com toda essa energia em busca das conquistas espirituais, em detrimento das conquistas materiais, acabarão expulsos do templo. E aí ele aborda a questão da nossa transformação
do mundo de provas e expiações para a regeneração. Então, que aqueles que continuarem apegados à matéria, que não se disporem a fazer essa renovação em busca das conquistas espirituais, acabarão ficando para trás quando nós falamos de transformação de provas e expiações para regeneração, podendo ser expulsos, né? Nós já vimos em grandes obras aí, aquela coisa dos espíritos que acabam não se encaixando mais naquela escola e acabam indo para outras escolas, né? Acabam banidos, indo para a escola mais adequada. Então, da necessidade da gente fazer essa purificação do templo, como Paulo acho que falou, né? Que é o nosso corpo, que é o nosso espírito, para que a gente consiga não ser expulso, né? Que a gente continue dentro dessa casa de Deus, né? Que Jesus nos referiu aí nessa passagem. Mais alguém, gente? Excelente conclusão do Edu lá, né? Da pesquisa do Edu. É bem legal, né? A gente pode, agora fica a nosso critério, né? Juntar tudo isso, não é? Porque são vários aspectos, né? Que cada um abordou de uma certa maneira, né? Vários aspectos que a gente pode chegar à conclusão de que um espírito superior como Jesus, né? Usou dessa atitude mais enérgica na época devido à necessidade da época e os acontecimentos, mas que a lição dele a gente vai interpretando de acordo com os nossos conhecimentos, né? Então, é isso que o Edu falou, o que a Yamara falou, né? O que todo mundo aí concluiu disso, o que a Nel falou também, né? Da mensagem, o que o Edson falou. Então, a mensagem principal é isso aí, cuidar do nosso templo, né? E tomar cuidado para essa comercialização da fé. Isso é um dado que todos nós temos que cuidar. E uma coisa tão antiga, né? Que permanece até hoje, né? Egoísmo, né, gente? Egoísmo. Orgulho. Sobre essa barganha da fé, eu também vi um pouco sobre, não só sobre coisas físicas, mas quanto que a gente barganha os nossos interesses numa prece, numa oração. A gente que está dentro da casa espírita, a gente está aprendendo e acho que melhorando um pouco esse lado. Mas a gente percebe muito das outras religiões o quanto que ainda se barganha com Deus para você conseguir um determinado objetivo. Então, eu acho que essa comercialização também tem esse sentido íntimo. Como a gente está falando do nosso templo íntimo, essa comercialização também tem a ver com isso. O quanto que a gente ainda precisa barganhar certas coisas nossas, sentimentos. Por exemplo, quando alguém fica doente na família, será que a gente ainda não tem esse hábito de tentar barganhar com Deus a cura daquela pessoa? A gente ainda está caminhando, vai melhorar com o tempo, mas ainda tem muito para aprender, né? Nesse sentido. Nesse aspecto que fica bem amplo, né? E principalmente, como todo mundo aí concluiu, por exemplo, a postura de Jesus, né? E como ele era querido, como ele era visado, quando a gente, é claro que reportando-nos aí a nossa realidade, né?
o quanto as atitudes, as nossas atitudes, por estarmos dentro de uma casa espírita, refletem nos outros. Então, nossas opiniões, o que nós falamos, o que, né, nós postamos em mídias, um simples aconselhamento dentro da casa espírita mesmo, né? A gente muitas vezes fala uma coisa ou outra. Então, tudo isso assim, são aspectos, né, que nós temos que ir edificando em nós, né? A exemplo de Jesus, né? Não deixando isso ter um outro significado, e sim, sempre, né, a nossa melhora é pensar no outro, isso tudo que Jesus nos traz. Eu acho muito interessante o que a Gláucia trouxe, né? Essa coisa, se eu entendi bem, né? Quando é para a gente tem que pegar o exemplo de Jesus, né? Receber bem, né? A gente tem que exercitar nesse sentido aí, com entendimento e tudo mais. Mas quando é com o nosso próximo, né? Quando o nosso próximo está sendo afetado, uma ação injusta, o cuidado para não nos omitirmos, né? Jesus mostrou que nós temos que nos posicionar, né? Então, pelo nosso próximo, nós temos o dever, né, de zelar pelo nosso próximo, muito mais do que a nós mesmos. Cuidar, né? do fraco, né? O forte cuidar do fraco. Então, não podemos ser omissos diante de uma agressão injusta. A gente precisa se posicionar. E, né, sempre tendo como exemplo a postura de Jesus. E também, gente, quais são, nós pararmos para pensar quais são os nossos vendilhões, onde eles estão, aqueles que nos atacam, e que a gente tem que utilizar alguns instrumentos para que a gente possa se livrar desses vendilhões. Seja o orgulho, a vaidade, aquela caridade que assim, meio obscura. Então, tem todos esses sentidos também que a gente tem que se desvencilhar desses vendilhões e, de uma maneira mais moderna, digamos assim. Hoje a gente tem como fazer isso, né? Como nos livrar disso tudo, para que a gente vá se purificando, que a gente vá se tornando cada vez melhor. Acho que é isso também. Acho que a gente pode encerrar nessa parte, gente. Olha, daria para conversar mais, né? Gente, é apaixonante pode, falar de Jesus. A semana que vem, continuarmos nesse mesmo tema mais um pouquinho para esgotar, ou adotarmos um outro tema, vocês é que mandam. Depois a gente vê, assim, se vocês quiserem mandar, tal, no chat, né? Para hoje a reunião ir caminhando, tá bom? No final a gente fala sobre isso, tudo bem? Vamos lá, então? Olha, deixa eu só ligar novamente os nossos pensamentos para a gente partir para as vibrações dessa noite, tá bom? Então, vamos agora nos acalmando, né, deixando que esse mestre, esse exemplo, que é Jesus, que ele nos envolva em sua luz, serenando as nossas mentes e nossas emoções, para podermos colaborar com as vibrações da noite, que a Márcia vai conduzir. Então, vamos iniciá-las. E assim, então, sentindo a presença dos amigos espirituais de Jesus, unindo-nos em sentimentos de amor, de carinho, gratidão, desejos de paz, esperança, saúde, fé e coragem.
que essa corrente de amor, luz e energia abrace o nosso planeta. E que todos os homens, desprovidos de qualquer preconceito, continuem se reconhecendo irmãos e se ajudando mutuamente. Vibremos por todos os países e seus dirigentes, principalmente pelo Brasil e pela nossa cidade, que governem com justiça, amor e caridade. Que essa luz chegue a todos os hospitais, lares e envolva em bálsamos de saúde, fé, coragem e esperança todos os enfermos, sejam os acometidos por essa pandemia ou por outras enfermidades. Proteção, gratidão, força e bom ânimo a todos os profissionais da área de saúde. Intuição e auxílio do plano maior aos pesquisadores, cientistas, para que cheguem a uma vacina, a um remédio para a cura dessa e outras enfermidades. Abracemos com carinho todos os idosos, os excluídos, os esquecidos, as crianças abandonadas, irmãos encarcerados em seus enganos e ilusões, irmãos sem lares. Vibremos proteção e imunização a todos que saem de seus lares para sua jornada de trabalho, para o nosso lar, de nossos familiares, parentes, amigos e também para aqueles com os quais ainda encontramos dificuldades de entendimento, pelo nosso centro, seus colaboradores, em especial a querida Cidinha. Vibremos o encaminhamento a todos aqueles que retornaram ao mundo espiritual, que recebam dos irmãos do plano maior o amparo, acolhimento e esclarecimento. A seus familiares, vibremos paz em seus corações, entendimento e coragem. Vibremos muita luz para uma nova caminhada e saúde a todos aqueles que estão chegando, que estão reencarnando no nosso planeta. Bálsamos de amor, força, coragem e serenidade a todos os nomes do nosso caderno que foram colocados através do atendimento fraterno, aqueles que se encontram junto de nós neste momento também. Que todos sintam a luz do Mestre abraçando e fortalecendo nesse momento. Vibremos gratidão aos nossos mentores, protetores, equipe espiritual da nossa casa, pelo amparo e cuidado com cada um de nós. E por fim, vibremos por nós mesmos, envolvendo-nos em força, equilíbrio, coragem, disposição e fé, para que continuemos o nosso trabalho de crescimento, amor e auxílio através do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Vera, seu microfone está fechado. Obrigada. Vê se dá para ouvir agora. Vamos então, nesse momento, depois dessa vibração, né, tão calorosa, que já nos tranquilizou, e vamos nos tranquilizando mais ainda, buscando um relaxamento. Vamos inspirando pelo nariz e expirando pela boca.
Mais uma vez, vamos inspirando pelo nariz e vamos expirando pela boca. E vamos, através do nosso pensamento, indo a uma praia aonde gostamos de estar, ou algum lugar, alguma praia muito gostosa. Vamos nesse momento sentindo um sol ameno, um entardecer. Vamos nos acomodando, sentando na posição de lótus, na areia, e vamos procurando através desse clima gostoso, vamos procurando relaxar os nossos pés, vamos relaxando as nossas pernas, os joelhos, as nossas coxas. Vamos sentindo o nosso quadril sendo abraçado por essa energia. E vamos meditando nesse ambiente, voltando a nossa imagem a esse ambiente gostoso e prazeroso. Vamos sentindo essa energia envolver o nosso abdômen, ao nosso tórax, nos abraçando, envolvendo as nossas costas, a nossa coluna, envolvendo os nossos braços, as nossas mãos, levando uma energia muito gostosa para os nossos ombros, subindo pelo nosso pescoço, cobrindo o nosso rosto de um semblante de paz, de harmonia. E vamos mentalizando de novo esse ambiente que estamos. Vamos sentindo essa brisa, vamos sentindo o cheiro da praia e vamos sentindo uma luz muito forte nos envolvendo nesse momento. Vamos sentindo uma paz irradiando nosso ser. Vamos sentindo as energias da saúde tomando conta de nós. Vamos nos sentindo fortes, equilibrados. E uma energia da harmonia. Vamos sentindo todo o nosso corpo se harmonizando com essas energias da paz, da tranquilidade e do amor. E vamos devagarzinho abrindo os nossos olhos nesse lugar, olhando para o mar, aquele mar calmo que nos traz a tranquilidade, a paz. E vamos mexendo as nossas mãos, os nossos pés, e vamos nos sentindo fortalecidos para vencer a nossa caminhada, para termos um bom sono mais essa noite. Que assim seja. Bom, vamos então, nesse instante ainda, imbuídos desta união, pedindo o passe coletivo a todos, a fluidificação das águas deixadas nos nossos lares, para que todos possamos
passar por este período da melhor maneira possível. E agora, encerrando as nossas atividades, o Clodoaldo vai fazer a prece final. Assim, nos mantendo unidos mentalmente nesse feixe de luz maravilhoso, nessa nova aula, nesse novo estudo criado, para que possamos estar um pouquinho mais juntos nesse momento de separação e também com esse estudo de temas, cada um com a sua opinião, cada um com o seu estudo, ampliando a todos nós o entendimento do Evangelho deixado por Jesus. E com isso, nos sentindo melhores, mais tranquilos, mais próximos a Ele e que possamos, com esses entendimentos, estarmos sempre unidos no amor de Cristo. E que possamos continuar na próxima semana com muita luz, com muita força, com muito amor e entendimento nesses itens para melhorarmos as nossas vidas e iluminarmos o nosso planeta, tão necessitado nesse momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, né, gente?